As férias eram uma raridade na vida de Michael Carter. Agente do FBI há mais de 15 anos, ele subiu na hierarquia através de trabalho duro, noites sem dormir e sacrifício pessoal. Casos de crimes federais, longas investigações e a pressão constante do trabalho afastaram-no gradativamente desses momentos simples e preciosos com a família. Angela, sua esposa, vinha lhe dizendo há meses que ele precisava dar um passo atrás. Noah e Leila estão crescendo tão rápido, Michael. Se você não apertar o pause, acabará sentindo falta da infância deles. Ele sabia que ela estava certa. Muitas vezes ele chegava tarde em casa, faltando às peças da escola ou aos jogos de basquete de Noah. Por isso, este ano, prometeu dedicar-se inteiramente a eles durante uma semana. Sem telefone comercial, sem reuniões de última hora. Só eles, o mar e a despreocupação dos dias de sol. Eles haviam escolhido uma pitoresca pequena cidade litorânea, aninhado entre falésias íngremes e praias de areia dourada. O local era conhecido por sua atmosfera tranquila, longe dos grandes e lotados centros turísticos. Casas de madeira pintadas em tons pastéis ladeavam as ruas ladeadas de palmeiras, e os habitantes pareciam levar uma vida tranquila, pontuada pelo som das ondas e pelo cheiro do sal marinho. Mas por trás deste postal idílico havia outra realidade. Racismo latente, algo não dito que os turistas negros às vezes sentiam sem sempre conseguirem provar. Os olhares sérios dos lojistas, a ligeira hesitação antes de um sorriso educado, as raras famílias negras encontradas na cidade que sempre pareciam conscientes de estar caminhando sobre um fio invisível. Michael e Angela não eram ingênuos. Eles sabiam que certas áreas dos Estados Unidos permaneciam marcadas por um conservadorismo teimoso, onde uma família negra bem vestida em um SUV alugado ainda poderia ser vista como uma anomalia. Mas recusaram-se a viver com medo e queriam dar aos seus filhos recordações felizes, longe das tensões da vida cotidiana. Depois de um dia aproveitando o sol e as ondas, pararam em um pequeno restaurante à beira-mar recomendado pelo hotel. O lugar exalava autenticidade com suas luzes de fadas penduradas entre os pilares de madeira e o aroma tentador de peixe grelhado flutuando no ar. Sentados a uma mesa com vista para a praia, partilharam um momento raro e precioso. Você se lembra da nossa primeira aventura juntos? Angela perguntou, com um sorriso provocador nos lábios. Claro. Charleston, 2005. O hotel com o quarto minúsculo e a cama que rangia a cada movimento. Respondeu Michael, rindo. Exatamente. Não tínhamos um centavo, mas foi perfeito. Leila, curiosa, ergueu os olhos do prato. Mãe, pai, como era quando vocês eram jovens? Ainda estamos. Michael protestou, fingindo indignação, o que fez toda a mesa rir. Noah estava olhando distraidamente para as ondas enquanto brincava com o garfo. Aos 14 anos estava naquela idade em que o entusiasmo da infância colidia com o desejo de independência da adolescência. Você gostou da praia hoje, Noah? Demanda Michael. Sim, foi legal. Mas eu teria preferido que fossemos para um lugar com mais jovens da minha idade. Aqui todo mundo tem 45 anos. Ele respondeu, encolhendo os ombros. Angela o cutucou levemente. Então, senhor adolescente, da próxima vez você escolhe o destino? Ela brincou. Apesar de seus protestos, Noah não pôde deixar de sorrir. Essa foi a magia das férias. Momentos simples, onde podemos esquecer as preocupações do dia a dia e simplesmente existir, juntos. Quando chegou a hora da sobremesa, Leila insistiu em pedir um enorme sundae de sorvete que, claro, não conseguiu terminar, o que causou alegria geral. Foi uma daquelas noites perfeitas, onde o tempo parecia ter parado. Por volta das 21 horas, cheios e relaxados, eles saíram do restaurante e embarcaram no SUV alugado para retornar ao hotel. Michael, ao volante, dirigia lentamente pela estrada costeira, aproveitando o silêncio reconfortante da noite. De repente, no retrovisor, luzes piscantes vermelhas e azuis iluminaram a cabine. Michael franziu a testa e olhou para Angela, que encolheu os ombros. O que é? Noé exige. Pai, por que estamos sendo presos? Leila acrescentou, com uma pitada de preocupação em sua voz. Michael fez o possível para manter a calma. Não sei, querido. Talvez uma simples verificação de rotina. Ele acendeu a seta e estacionou cuidadosamente o veículo no acostamento. As crianças ficaram em silêncio,
uma tensão palpável pairando no ar. Angela colocou uma mão tranquilizadora no apoio de braço, com o olhar fixo nos espelhos retrovisores. 2 policiais desceram do carro e se aproximaram lentamente. Um deles, um homem alto e atarracado, de rosto fechado, colocou a mão no cinto como se quisesse indicar sua autoridade antes mesmo de falar. Michael baixou a janela. Seus papéis, senhor. O policial disse bruscamente. Michael sabia que não fazia sentido fazer muitas perguntas naquele momento. Ele entregou calmamente sua carteira de motorista e os papéis de aluguel do veículo. Claro, policial. Posso saber por que você está nos impedindo? Ele perguntou mesmo assim. O agente pegou os documentos sem responder imediatamente. Enquanto isso, seu colega, mais jovem e nervoso, contornava o veículo, examinando o interior com sua lanterna. Ele se concentrou principalmente nas crianças que estavam atrás, o que fez Angela se encolher. Finalmente, o agente-chefe abriu a boca. Houve uma série de assaltos na área. Você corresponde à descrição que recebemos. Angela cruzou os braços, sua expressão endurecendo. Ah, sim? E o que é esse relatório? Ela perguntou, sua voz calma, mas fria. O policial ergueu ligeiramente uma sobrancelha, como se a pergunta o incomodasse. Uma família negra em um SUV. Ele deixou escapar, sem o menor constrangimento. Um pesado silêncio caiu. Michael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele conhecia esse tipo de cenário. Ele havia lido dezenas de reportagens sobre casos semelhantes, trabalhado em investigações que comprovavam essas práticas abusivas. Mas desta vez, esta não foi uma história lida em um arquivo do FBI. Desta vez foi ele. Sua esposa. Seus filhos. E ele sabia que esse tipo de reunião poderia se transformar em drama em uma fração de segundo. Michael permaneceu calmo e explicou com voz comedida que eles estavam de férias e tinham acabado de sair de um restaurante. Mas ele percebeu imediatamente que suas palavras escaparam dos policiais como chuva no vidro. Eles já haviam decidido que ele era culpado. Saia do veículo. Mãos claramente visíveis. Ordenou o primeiro oficial bruscamente, com a mão apoiada na arma. Michael sabia que discutir naquele momento poderia piorar a situação. Ele olhou rapidamente para Angela, tentando transmitir alguma aparência de segurança, e então obedeceu sem pressa. Ele abriu lentamente a porta, colocou um pé no chão, depois o outro, com as mãos levantadas de forma proeminente. Angela e as crianças seguiram o exemplo dela, Noah apertando a mão da mãe enquanto Leila, jovem demais para entender, olhava a cena com olhos arregalados e assustados. O ar estava pesado, carregado de eletricidade. Apenas os sons distantes dos grilos perturbavam o silêncio opressivo que caíra sobre eles. Você tem uma arma? Disse um dos policiais brutalmente, olhando Michael com desconfiança. Michael sentiu seu coração acelerar imperceptivelmente. A pergunta era uma emboscada. Responder sim pode ser uma condenação instantânea. Mas ele não teve escolha. A verdade, embora perigosa, continuou sendo seu único escudo. Sou um agente federal. Minha arma está segura em nosso hotel. Posso mostrar meu distintivo. Ele se moveu lentamente em direção ao bolso interno, tomando cuidado para não fazer movimentos bruscos. Mas foi o suficiente para um dos policiais perder todo o controle. Não se mova. Mãos no AR. Ele gritou, sacando sua pistola e apontando o cano diretamente para ele. Angela soltou um grito estrangulado, Noah deu um passo para trás, o rosto contorcido de medo, e Leila, dominada pelo pânico, começou a chorar. Michael congelou todos os músculos do seu corpo, lutando contra o instinto que gritava para ele levantar os braços mais alto, para falar mais alto, para protestar contra esse absurdo. Mas ele sabia que um homem negro protestando diante de um policial armado apenas aumentava suas chances de nunca mais voltar para casa. O silêncio tornou-se gelado, pesado, uma fração de segundo suspenso no vazio. Então, sem aviso prévio, um policial desferiu-lhe um golpe violento na parte de trás das pernas, desequilibrando. Ele desabou pesadamente, o asfalto áspero queimando a pele de seu rosto. Antes que ele pudesse recuperar o fôlego, um joelho implacável cravou-se em suas costas, esmagando seu peito no chão. Pai! Noah gritou, sua voz embargada de medo. Silêncio! Gritou o policial, olhando para ele.
Angela deu um passo à frente, com as mãos levantadas em sinal de paz. Pare. Isso é um erro. Você não sabe com quem está lidando. O policial que segurava Michael caiu na gargalhada. Ah, é. E quem é seu namorado? Um jogador de basquete? O Emerapper? Michael fechou os olhos por um momento, inspirando profundamente. A raiva dentro dele fervia, rugindo como uma tempestade prestes a explodir. Mas ele não podia se dar ao luxo de ser uma tempestade esta noite. Com voz fria e contida, ele murmurou: "Você acabou de prender um agente do FBI." Um silêncio brutal caiu. O policial mais jovem piscou, como se tivesse acabado de ser atingido. "O quê?" Ele gaguejou, sua mão apertando sua arma. Michael moveu lentamente a cabeça alguns centímetros, apenas o suficiente para sua voz ser ouvida. "No meu bolso esquerdo, meu distintivo. Pegue-o." O policial mais velho trocou um olhar preocupado com o colega. Ele hesitou um segundo a mais e depois enfiou a mão no bolso indicado. Seus dedos tocaram metal. Quando ele puxou o distintivo dourado do FBI e o viu brilhando sob a luz forte das luzes da polícia, seu rosto caiu. "Merda!" Ele respirou, percebendo a gravidade do erro deles. O aperto nas costas de Michael relaxou imediatamente. A polícia recuou, visivelmente em pânico. Angela veio correndo, ajudando o marido a se levantar. Suas mãos tremiam, mas seus olhos brilhavam de raiva e revolta. Michael calmamente tirou o pó da camisa, colocou o distintivo de volta em exibição e lentamente olhou para os policiais, seu olhar duro como aço. "Você vai ouvir falar desta noite por muito tempo." O policial mais jovem tentou uma desculpa desajeitada, mas Michael o ignorou. Ele pegou o telefone, discou um número e colocou o aparelho no ouvido. "Vou ligar para meu superior. Você vai explicar a um diretor do FBI por que algemou um de seus agentes sem justa causa." Dentro de 1 hora, um comandante da polícia local chegou ao local. Seu rosto estava lívido e ele suava profusamente sob o peso da situação. Assim que saiu do veículo, ajeitou o paletó e caminhou em direção a Michael com uma expressão arrependida. "Agente Turner, gostaria de lhe apresentar nosso pedido oficial de desculpas em nome do departamento. Este é um mal-entendido lamentável, um erro processual." Michael olhou para ele sem piscar. Ele sabia esse discurso de cor. Um pedido de desculpas frio e calculado, desprovido de responsabilidade real. Um mal-entendido. Ele repetiu lentamente. "Você chama isso de mal-entendido?" Angela, ainda abalada, agarrou a mão de Noah, que não havia falado uma palavra desde o incidente. Leila, por sua vez, encontrou refúgio contra o pai, com os olhos ainda turvos de lágrimas. O comandante olhou para os policiais infratores, que estavam a poucos metros de distância, visivelmente incomodados. Esses agentes serão suspensos com efeito imediato, enquanto se aguarda uma investigação interna. Michael assentiu lentamente, mas seu olhar permaneceu duro. "E então?" Ele perguntou com uma voz gelada. O comandante abriu a boca, hesitou e depois fechou. O que ele poderia dizer? Que estes homens, apesar da sua culpa, certamente voltariam aos seus empregos dentro de alguns meses. Que este caso acabaria sendo abafado por outros erros semelhantes. Michael respirou fundo. Ele sabia que não poderia deixar isso passar. Alguns dias depois, em casa, ele estava em frente à sua mesa, com o crachá ao lado do telefone. Ele olhou para o objeto, perdido em pensamentos. Este distintivo o salvou. Mas quantos outros homens negros, na mesma situação, não tiveram essa proteção? Naquela noite ele não conseguiu dormir. A imagem de Noah, petrificado de medo, voltava à sua mente. Seu filho o viu, indefeso, preso ao chão como um criminoso. Na manhã seguinte, determinado, Michael fez vários telefonemas. Ele contatou colegas, jornalistas, ativistas. Ele sabia que sua história poderia ser usada para fazer a diferença. Em entrevista coletiva realizada alguns dias depois, ele falou diante de uma plateia de câmeras e microfones. "Estou aqui hoje porque tive sorte. Porque tinha um distintivo que salvou minha vida. Mas quantos homens negros não têm tanta sorte? Quantos são injustamente acusados, brutalizados ou até mortos sem um bom motivo? Este não é um erro simples.
É um sistema que considera algumas vidas mais suspeitas do que outras. E isso deve mudar. Suas palavras tiveram o efeito de uma onda de choque. A história de um agente do FBI algemado sem motivo ganhou as manchetes nacionais, alimentando um acalorado debate sobre o perfil racial e o abuso policial. Nos meses que se seguiram, a pressão mediática e institucional forçou a cidade costeira a rever as suas políticas. O treinamento obrigatório sobre preconceito racial foi imposto às autoridades policiais. Foi criado um comitê de monitorização independente para analisar as práticas da polícia local. Mas apesar destes avanços, Michael não se deixou enganar. Ele sabia que essas medidas eram apenas o começo, que sua história foi apenas um caso entre muitos outros. Certa noite, enquanto observava Noé brincar no jardim, ele sentiu uma pontada no coração. Pai, o menino perguntou baixinho ao se aproximar. Sim, Grandalao? Noah hesitou, depois ergueu os olhos brilhantes para ele. Vai começar de novo? Isso poderia acontecer comigo também? Michael sentiu um nó se formando na garganta. Ele queria dizer não a ela, prometendo-lhe que ele sempre estaria seguro. Mas ele sabia que não poderia mentir para ela. Então ele colocou a mão no ombro dela e respondeu com sinceridade. Farei tudo para garantir que não. E ele sabia que sua luta estava apenas começando.